Então vamos iniciar mais uma palestra aqui, uma música um pouquinho antes da gente fazer a prece. Sejam todos bem-vindos. Pode ser daqui. Eu digo, a gente pode fazer sentada, Então, é melhor fazer em pé, acho que Eu acho que é melhor em pé isso aqui. Ele só permite pelo computador, porque o canal ele não está elegível para fazer isso pelo celular. Então, uma visão escrita, hoje escrita a segunda parte do tema. Na próxima tem que traduzir o computador. A gente vai fazer um ausente, tá? Eu tô vendo se tivesse. Como é o mesmo tema? Não, uma visão escrita sobre os acontecimentos. A Márcia mandou, trabalhando e ouvindo vocês, obrigado pela iniciativa. É legal acompanhando as mensagens também, porque isso aí tem que ficar dedicado, né? O Talo vai abrir para perguntas, o Gabriel pode ler. Eu fico aqui atrás só, acompanhando. Quanto a gente canta para aliviar a atmosfera do planeta, para nós. Se quer. Próximo de conversar.
amar. Será tempo de amar. Será tempo de amar. Muito bom, muito bom. Esse microfone? Bem-vindos. Esse microfone. Então, na semana passada, comentaram que é melhor assim. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública, num modelo novo, num formato novo, mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho de sempre, dando as boas-vindas a todos vocês que fazem parte da nossa casa. E quero dizer que nossa casa temporariamente mudou de endereço. Ela está agora instalada no coração de cada um de nós que estamos vinculados a ela pelos laços do amor e do carinho. E nós queremos mandar um abraço muito especial para o nosso grupo da melhor idade, para todas as pessoas que acima de 60 anos que frequentam essa casa. Pessoas que, como se diz na gíria popular, sacudidas, cheias de energia, cheias de vontade, e que neste momento, tenho certeza, estão nos assistindo. E um abraço mais do que especial para nossa querida Dona Terezinha, que realmente supera todas as dificuldades para estar conosco aqui em todas as palestras. Dona Terezinha, continua firme aí, que nós estamos com a senhora, tá? E assim, gente, como sempre, vamos dando início à nossa reunião, fazendo a nossa oração. Vamos pedir a todos que relaxem, que fechem os olhos e que busquem dentro de si a presença de Deus, que vive em cada um de nós, criados que fomos à sua imagem e semelhança. Somos criaturas divinas pelo Espírito, e nos momentos mais difíceis da vida é onde a presença de Deus se faz mais intensa, mais preciosa e mais perene. Vamos sentindo em nossos lares, onde quer que estejamos, a presença dos nossos amigos espirituais e da equipe espiritual dessa casa, que se aproxima de cada um de nós com muito amor, com muito carinho, e que nos manda o recado da esperança, o recado da alegria, o recado que Jesus está no leme deste planeta há mais de 4,5 bilhões de anos, e que Jesus continuará no leme deste planeta por toda a eternidade, navegantes que somos desta vida e deste mundo. Vamos trazendo Jesus para o nosso barco, diante da tempestade, como fizeram os apóstolos, na certeza absoluta que Ele sempre nos levará ao porto seguro do seu amor e da sua paz. E assim, damos por iniciada a nossa reunião de hoje, com muito amor, com muito carinho. E queremos convidar o nosso amigo Otávio Marques, que vai falar para nós sobre este assunto que está na pauta de todo mundo no dia de hoje. Boa tarde, mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito bem, boa tarde a todos. Para mim, a todos que estão nos lares, agradecemos a participação e a distância. Estamos abertos a perguntas, né? A palestra hoje é atípica, vamos fazer à distância. Quem quiser questionar, fazer questionamento, o Gabriel e o Rony estão ali atrás agora no momento, então por favor façam, que eu paro e vamos conversando, né? O ideal é que seja um diálogo aí na noite de hoje. Então, coronavírus, é tudo que tem se falado, mas o momento é de muita reflexão para todos nós. Estamos aqui para pensar, refletir o que está acontecendo. Como toda crise, nós temos que pensar que existe um comandante em tudo isso.
doutrina espírita, que surgiu no ano de 1857, trouxe no Livro dos Espíritos e em seu bojo uma série de explicações que vêm nos aclarar e nos explicar os diversos fenômenos da vida, dentre eles os fenômenos das pandemias. Por exemplo, o que estamos vivendo no momento, com certeza, merece toda a atenção governamental, das pessoas, de cada cidadão. Porém, a humanidade sempre passou por históricos de crises pandêmicas. Para citar apenas uma, que teve uma abrangência, até o momento, muito mais exponencial do que o coronavírus, tivemos no ano de 1918 a gripe espanhola, que acometeu cerca de 50 milhões de pessoas, matando milhares de indivíduos no mundo inteiro. E, apesar de tudo isso, estamos aqui. Tivemos e temos anualmente também, talvez seja isso que o coronavírus queira chamar a nossa atenção, hoje que estamos passando, talvez pela primeira grande epidemia, depois que as mídias, as redes sociais fizeram e nos mostram que estamos todos conectados, mas temos anualmente a dengue acometendo, por exemplo, cerca de 400 milhões de pessoas. Só no Brasil, quase 1.000 indivíduos por ano morrem da dengue, por exemplo, algumas vezes um pouco menos, variando de ano para ano. Tivemos o grande surto de Zika há pouco tempo atrás. O que será que o coronavírus quer nos ensinar neste momento de globalização em que a quarta revolução industrial, que engloba aí a tecnologia e nos traz grandes forças conectivas, o que é que será que o coronavírus quer nos ensinar neste momento? Será que faremos quando o coronavírus, por exemplo, passar? Quais serão nossas atitudes? No momento chove, temos um brainstorming, como nós falamos em ciências ou em estudos em grupos, de perguntas que surgem neste momento. Até quando conviveremos com esse novo vírus, novos entre aspas, porque tivemos alguns surtos, algumas epidemias, não pandemias de coronavírus, como no caso do SARS, no ano de 2002. Tivemos no ano de 2012, por exemplo, também no Oriente Médio, o MERS, que foram acometidos também diversas pessoas. E o coronavírus vem se diversificando, passando por uma série de animais, de espécies de animais, entre eles morcegos e outras espécies, e até chegar, até camelos, se não me falha a memória, até agora o momento que vem nos acometer globalmente. Então, não sei, Gabriel, se temos algumas perguntas aí, nenhuma pergunta até o momento? Só boa tarde, até de Goiânia, tem gente até de Opa! Pessoal de Goiânia, de onde estiverem, se quiserem fazer perguntas, estamos aí para debater também. Mas no Livro dos Espíritos, então, em 1857, Kardec lança aí cerca de 500 perguntas, e depois, anos depois, sai o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas, e da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha as diferentes leis morais, e dentre elas temos o que nós chamamos de lei de destruição. Estamos e sempre passamos por esses processos. O que estamos passando no momento é um grande fenômeno evolutivo. Todo chacoalhar, todo abalo, toda emoção forte que passamos individual ou coletivamente, nos chama a atenção para o fenômeno evolutivo. Muitas vezes está tudo muito sem abalos, não que sejam masoquistas para procurar abalos, mas a vida, quando está muito tranquila, nem sempre nós nos movimentamos para buscar processos evolutivos. E agora, no momento com o coronavírus e na história da espécie humana e de outros seres animais, nós sempre fomos abalados por uma série de fenômenos. Um caso clássico, por exemplo, temos dos dinossauros, Os dinossauros, há cerca de alguns milhões de anos atrás, se não me falha a memória, cerca de 300 a 600 milhões de anos atrás, ou 65 milhões de anos atrás, não é mesmo? Não me recordo exatamente, mas conta-se que caiu um grande meteoro na Terra e as espécies de grandes dinossauros foram extintas, a grande maioria. Sobraram alguns dinossauros minúsculos e existiam pequenos mamíferos que habitavam o nosso
planeta. E esses mamíferos eles acabaram por se expandir justamente graças à destruição desses grandes, alguns carnívoros, outros herbívoros, seres desses grandes répteis que habitavam o nosso planeta. E então os mamíferos surgiram e nesses últimos 65 milhões de anos atrás foram se expandindo, as espécies foram surgiram, por exemplo, espécies de macacos, chimpanzés, até chegar ao ser humano, né? O Homo sapiens sapiens, a subespécie que nós somos hoje, que surgiu cerca de 100 a 200 mil anos atrás. Então surge e começa a habitar o nosso planeta. O homem então começa a usar a sua razão para poder tomar conta e dominar o planeta. E nem sempre o fizemos da forma mais saudável ou mais fraterna possível. Vivemos períodos de grandes guerras, onde nós, homens, fomos uns destruindo os outros, uns combatendo uns aos outros, como não soubéssemos que éramos irmãos e que somos irmãos e filhos todos do mesmo Pai, habitando uma única casa que é o planeta Terra. Então, nesse processo, quando nós fazemos nas nossas famílias, com os nossos vizinhos, que esquecemos dessa fraternidade e nos degladiamos, de vez em quando caímos nessas falhas, então surge uma série de problemas. A gripe espanhola, por exemplo, conta-se do ponto de vista psicossomático e da criação mental, do processo do eletromagnetismo da nossa mente, que emite uma série de vibrações. Então, depois de grandes guerras, como foi o caso da Primeira Guerra, as ondas mentais que nós todos espalhamos pelo planeta acabaram dando espaço e vazão para o surgimento de uma série de patologias. Não só aquelas que causamos através da destruição uns dos outros, das mortes dos corpos, que ajudavam a proliferação de inúmeras bactérias, mas criações mentais também estão relacionadas ao desenvolvimento de doenças. Não só do ponto de vista coletivo, mas também do nosso ponto de vista individual, no nosso interior. Por exemplo, como é que poderíamos explicar isso do ponto de vista psicossomático? Em momentos de estresse, por exemplo, nós produzimos a famosa adrenalina, né? Que falamos vulgarmente, que adrenalina danada, o que aconteceu? Então, nesses momentos, a adrenalina age no sistema imune, e também no corpo inteiro, preparando o indivíduo para que ele possa reagir e sobreviver. Então, ela faz toda uma alteração dos movimentos circulatórios do nosso sangue, muda a circulação de certas moléculas, certas células, por exemplo, passam a reagir diferentemente para que nós consigamos deixar a energia livre para atacar ou para nos defender. Então, temos um fenômeno de imunossupressão associado à liberação de adrenalina. Por outro lado, também temos a liberação de outros neurotransmissores que nos causam prazer, que nos causam saúde, como a dopamina. Quando nós fazemos exercícios, por exemplo, quando lemos bons livros, quando assistimos bons filmes, quando temos bons hábitos, quando não estamos com medo, mas quando estamos alimentando a esperança, o amor, orando, fazendo trabalhos voluntários, a dopamina ela gera uma sensação de bem-estar, como muitas outras moléculas também, porque o fenômeno neurotransmissor ocorre de forma sistêmica e em série de redes de informações, mas a dopamina então estimula a sensação de prazer e de agradabilidade. Então nós nos relaxamos, nós nos sentimos bem, nós sentimos uma sensação de satisfação. Por exemplo, quando nós vamos e compramos certos bens materiais, nós temos descargas energéticas que nos dão prazeres também, mas são prazeres que passam muito rapidamente e fugazes, muitas vezes seguidos pelo fenômeno psicológico e mental, por uma sensação de vazio. Por outro lado, quando nós fazemos, por exemplo, ajudamos um próximo, fazemos um ato de bondade, damos um abraço uns nos outros, essa sensação ela é muito mais duradoura porque ela libera neuropeptídeos que fazem uma reação em cadeia muito mais duradoura. Então, nesse momento de coronavírus, o que é que nós temos a fazer? O que é que nós, por exemplo, se nós
entrássemos no avião, agora quem estiver nos assistindo, nós vamos nos perguntar o que é que seria de nós se na hora que víssemos uma nuvem do lado de fora do avião e todos começassem desesperadamente a pular, né? A ficar desesperados, ou o piloto largasse o comando e viesse gritar desesperado. Eu acho que o que todos nós desejamos e precisamos nesse momento é de muita calma. A doutrina espírita, com a sua fé raciocinada, nos mostra que nada acontece por acaso. Neste momento de angústia, como já diziam grandes pensadores, e o nosso famosíssimo pela sua caridade, o Chico Xavier, o médium Chico Xavier, tudo passa, né? Esse momento de coronavírus, como aconteceu com todas as demais epidemias, elas todas passaram. O que temos a impressão é que ela não vai passar no momento em que estamos vivendo. Isso é uma defesa neurológica para que nós hajamos e combatamos o fenômeno que está acontecendo. Então nos agitamos para nos mobilizar, não para nos autodestruir. Não é momento de sairmos por aí desesperados, pensando na nossa única sobrevivência. O coronavírus está nos convidando a nos unirmos para, como falam as autoridades, tomar os devidos cuidados. Muitas coisas ainda não sabemos. Qual a taxa, por exemplo, de contaminação desse vírus? Sabemos que o R0, que é o que chama na medicina a taxa de quanto eu consigo passar isso. Um indivíduo, por exemplo, no caso do coronavírus, contamina 2 pessoas, o R0 de 2. Mas outras doenças, por exemplo, como tuberculose, sarampo, tem um R0 muito maior. E nós nunca nos atentamos a isso. O coronavírus está nos mostrando, através de toda essa divulgação das redes sociais, muitas delas verdadeiras e muitas delas fake news, que nós temos muitos problemas a serem resolvidos. Os desafios da humanidade são muito grandes. Nós deixamos proliferar no nosso planeta, por exemplo, a poluição, né, que levou, que causa tantas milhares de mortes no mundo inteiro. Nós temos o problema da água parada com a dengue, né, que não nos cuidamos com os lixos quando passamos nas ruas. Né, nos países mais desenvolvidos, de muito frio, esse problema não acontece por causa da quebra do ciclo do mosquito, né, e também por causa do frio e por causa do lixo, muito já controlado em alguns desses países. Mas no nosso país ainda que temos cerca de 50 milhões de pessoas na pobreza. Que desafio tão enorme quando passar o coronavírus não temos para nos mobilizarmos, para ajudar as pessoas mais necessitadas, para ajudar aqueles que dormem sem saber o que comerão no dia seguinte, ou que, por exemplo, usam aditivos porque são carregados de problemas psicológicos e não têm como resolver. E se nós aprendêssemos a escutar mais, a cuidar mais, a dispensar um pouco mais do nosso tempo para ajudar essas pessoas, e os problemas familiares que nós temos também. O coronavírus nos convida a, em breve, quando ele acabar, se seguir o ciclo que seguiu na China, em poucos meses já estaremos livres dele, com certeza com uma série de efeitos colaterais que teremos que resolver, mas precisamos nos mobilizar para melhorar nosso sistema de educação. Precisamos nos mobilizar para melhorar o nosso sistema de saúde. Em 2015, Bill Gates, numa palestra muito conhecida que tem sido divulgada aí na internet, ele já alertava a humanidade para a próxima pandemia que aconteceria. E os governos não se preocuparam, nós não nos preocupamos em alertar e nos unir. Às vezes, no nosso bairro, um vizinho tem um problema e nós dizemos, não vou me envolver porque eu não quero me incomodar com isso, esse problema é meu, eu não tenho nada a ver. E se nos esquecemos que somos uma família. Esse problema que muitas vezes dizemos, não tenho nada a ver, prefiro ficar na minha casa durante a semana, esse problema do nosso vizinho também é nosso. O coronavírus está nos mostrando que
através dos contatos que nós temos, nós transmitimos uns para os outros vírus. Mas também transmitimos energias mentais. Quando alguém tem um problema na nossa casa, aquele problema, embora nem sempre possamos ajudar, mas o que é que nós podemos fazer? Por que se alguém está passando por uma crise psicológica, existencial, financeira, por que nós não nos unimos para ajudar a todos? Precisamos aprender, então, o coronavírus está nos convidando a aprendermos a pensar coletivamente. Por que a espécie humana, quando estávamos falando no começo da nossa conversa, nós falamos sobre o fenômeno da evolução, por que a espécie humana sobreviveu no nosso planeta e tomou conta do planeta dessa forma? Pelo fenômeno da racionalização. Como disse Descartes, penso, logo existo. Então, a nossa capacidade de pensar, do nosso pensamento contínuo, que nos difere dos animais que têm pensamento fragmentados ou das espécies vegetais que têm um pensamento dormente ou vegetativo, nós, com essa capacidade de pensar, conseguimos criar, conseguimos ir à Lua, conseguimos ir ao mundo microscópio, descobrir os micrômetros dos vírus, descobrir suas biologias, descobrir a biologia das bactérias. Conseguimos desenvolver celulares, os mais desenvolvidos, que nos ajudam muito, mas nos aterrorizam com as fake news muitas vezes, que infelizmente ainda acontece. E nós, como coletividade, pedimos a todos que encarecidamente procurem as informações nesse momento, as mais seguras possíveis, as informações mais fidedignas, que do ano não souber as fontes das informações. Nós temos uma prática em ciência. Toda vez que apresentamos um trabalho, toda vez que divulgamos um trabalho, temos que ter a responsabilidade de passar uma informação com sua devida fonte. Vídeos nesse momento viralizam pelas redes sociais, viralizam pelos grupos de internet, espalhando o terror como fogo no palheiro. Não é momento de fazermos isso. É momento de sabermos que a nossa mente, através da emissão dos pensamentos de ondas eletromagnéticas, e a física quântica mostra isso, que temos que agora, neste momento, fazer quais pilotos seguros daquilo que estamos fazendo. Usar essa nossa racionalidade justamente para nós podermos espalhar a esperança, espalhar a mensagem de que o coronavírus vai passar, que ele vai se estabilizar, que ele, como diversos outros micro-organismos, permanecerão interagindo conosco. Por quê? Porque nós, seres humanos, além da nossa razão, desenvolvemos no nosso corpo, como muitas outras espécies, a partir de cerca de 3 bilhões de anos atrás, a capacidade de interação celular. Surgiram há cerca de 3 bilhões de anos atrás os seres metazoários, que nós chamamos, que são os seres formados por diversas células. Isso nos deu uma capacidade enorme de sobrevivência. Aquilo que os seres unicelulares, procariontes, bactérias faziam, nós passamos a fazer muito mais os metazoários. Então, esses micro-organismos foram entrando por redes de endossimbiose, que nós chamamos em ciência, de simbiose, de interações biológicas. E hoje, nosso corpo, por exemplo, é formado mais por células de bactérias do que por células de seres humanos, né? Células eucariontes, que nós chamamos. Somos formados também por células de protozoários, por uma série de protozoários. Somos compostos por vírus, chamamos certos materiais genéticos de vírus que se instalaram dentro do nosso material genético e que agora são passados de geração a geração e que compõem a nossa estrutura orgânica. Chamamos de transposões, por exemplo, partículas, pedaços de virais que saltitam, que a ciência ainda não sabe o que faz dentro do nosso corpo. Então, o coronavírus vai passar, mas vai permanecer em taxa basal e espero que não vire mais uma normose nesse mundo, como chamamos
em psicologia para que nós não achemos mais que é normal morrer de dengue, normal morrer de outras patologias, né, como de solidão, das 300 milhões de pessoas que estão no mundo sofrendo de depressão. Cada vez que nós conversamos com os nossos colegas, com os nossos vizinhos, ouvimos pessoas que nos dizem que o seu vizinho morreu, suicidou-se porque perdeu o sentido da vida. Hoje de manhã, antes de vir para cá, olhando e refletindo um pouco sobre essa importância que tem se falado do isolamento, foi textos seguros de fontes de informações científicas que mostram que a solidão tem aterrorizado a nossa espécie humana. O celular surgiu, fala-se os psicólogos que os filhos dentro do lar sentem que mais reclamam nos consultórios é a ausência dos pais, que os pais chegam do trabalho com pouco tempo, ao invés de darmos a atenção e o amor para os nossos filhos, não só por eles, mas pelo nosso próprio bem, nós ficamos tempos excessivos nos celulares, deixamos de brincar e com isso deixamos de ser felizes, porque afinal, como falou Jesus, deixai vir a nós as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. E as pessoas vivem sozinhas e chegamos em casa e nos sentimos sozinhos porque não conectamos com os nossos filhos, não nos conectamos com os nossos seres queridos. Fala-se no momento, precisamos cuidar dos nossos pais, precisamos cuidar dos idosos. Só agora, no tempo de coronavírus, né? Quantas vezes passamos dias a fio sem ligar para a nossa mãe, para o nosso pai, sem dar uma atenção, sem dar um carinho, sem ir num abrigo de velhinhos, de idosos que proliferam nas nossas cidades, no mundo afora. Idosos se sentindo sozinhos, abandonados, que quando os voluntários chegam nesses locais, eles se felicitam. Fazemos alguns trabalhos, visitamos asilos, aliás, que agora está fazendo muita falta nesse momento de estar em contato com essas pessoas. E quando chegam, semanalmente eles ficam esperando os voluntários, eles contam com a presença daquelas pessoas que levam carinho, que levam canto, que levam o sorriso, a brincadeira, os doutores da alegria. As crianças que nas nossas comunidades são cerca de 50 milhões de pessoas na miséria, as crianças que ficam aguardando no final de semana ou durante a semana a atividade, os tios que vão nas comunidades para fazerem brincadeiras educativas, brincadeiras que enobrecem com a arte, por exemplo, o exemplo aqui do Musicarte no nosso centro. Então, o coronavírus vem nos convidar para que não deixemos todas essas normoses, depois que o coronavírus se estabilizar, tomar conta da nossa vida e voltarmos aos velhos padrões. Precisamos, depois que o coronavírus se estabilizar, tornarmos seres mais solidários, amarmos uns aos outros, termos um pouco mais de tolerância, evitarmos a destruição nos grupos de WhatsApp, por exemplo, daqueles que discordam de nós. Nós temos todos o direito de nos expressar, né? De emitir a nossa opinião. Por mais contrária que ela seja, se ela não for causar um dano material, moral a alguém, cada indivíduo tem o direito da livre expressão. Precisamos agir no sentido, como nos falou Jesus, que precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Por que nós temos o direito de falar tudo o que pensamos e o próximo, quando fala alguma coisa contra a nossa visão, por que é que ele precisa ser rechaçado? O pessoal tira dos grupos, se afastam, nunca mais se falam. Passamos agora, por exemplo, no momento da nossa eleição presidencial, tivemos diversos candidatos. Por que aqueles que votaram no candidato A, B, deixam de se falar, famílias se dividindo, irmãos deixando de falar com irmãos? Precisamos aprender que somos uma grande rede de mentes que se associam e que emitimos energia. Como fala a física quântica, então, o bater de uma borboleta no oeste do mundo pode causar uma grande tempestade no leste. E agora estamos vendo que isso é verdade. O movimento de um indivíduo de um local para outro do mundo através de um avião, por exemplo, neste momento, através dos nossos contatos, causou epidemias.
mas restam muitas perguntas a serem feitas com relação ao coronavírus do ponto de vista científico. Será mesmo, por exemplo, perguntas científicas agora, que ele surgiu apenas na China? Será que ele com certeza veio através das pessoas, e é provado isso? Mas a família dos coronavírus, as coronaviroses que nós chamamos, elas existiam. Não é um vírus, é um vírus mutante que tem assim uma parte do seu DNA novo, o Covid-19, mas os demais já existiam. Por que que surge então, já nos perguntamos do ponto de vista social, por que que no momento então que as redes sociais estavam nos afastando, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu era pequenininho, eu ficava esperando o telefonema dos parentes. Eu acabei estudando fora do meu estado, muito jovem, e eu lembro que o dia de aniversário era aquela festa, porque os parentes ligavam, nós conversávamos, ríamos, sorríamos, fazia alguns meses que não nos víamos, e hoje em dia, com as redes sociais, chega o aniversário, você recebe uma série de parabéns pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelos grupos, mas nós deixamos de nos ligar, nós nos deixamos de nos visitar, nós deixamos de nos abraçar por causa disso, de festejar. O abraço, festejar saudavelmente, assim eu digo, né? O abraço, ele faz muitíssimo bem para todos nós. O abraço fortalece o sistema imune, a presença, a solidariedade, nos faz muito bem. E agora chegam os aniversários da sua família inteira, muitas vezes um liga, ou sua mãe, ou seu pai, ou aquele irmão mais próximo. A maioria acaba mandando uma mensagem: como eu lhe amo, eu gosto de você, mas não liga assim um para o outro. Será que gostamos mesmo? Né? Será que tudo aquilo que nós falamos, que dizemos que é amor, será que tudo isso realmente é amor? Será que amamos de verdade alguém quando não cuidamos dessa pessoa, quando não ligamos para ele, quando não os visitamos, quando não nos sentimos conectados? Porque existem duas grandes forças energéticas e no meio uma série de outras que vão de uma a outra, que o amor e o ódio, que nos conecta uns aos outros. O ódio porque não paramos de pensar na pessoa quando estamos com raiva de alguém ou quando não perdoamos, e o amor que nos conecta uns aos outros. Então, através do amor, será que estamos de fato vivendo esse amor que vivifica? Esse amor, como falou Lázaro na Lei do Amor do Evangelho segundo o Espírito, que nos leva a viver sobressaltado acima dos mártires da humanidade, não vivendo nem as misérias do corpo, nem as misérias da alma. Será que estamos realmente vivendo nos tempos de coronavírus o amor? Quando vamos nos supermercados e nos degladiamos, acabando os álcool gel, sem pensar, por exemplo, na novo medicamento que já existia, que era usado não só para malária, mas para artrite, para lúpus e outras doenças autoimunes, e nós acabamos com todos os medicamentos, deixando muitas vezes o indivíduo que está com lúpus precisando, porque precisamos cuidar de nós mesmos. Sem dúvida precisamos cuidar de nós mesmos, mas precisamos aprender que precisamos cuidar de nós mesmos, assim como também do nosso próximo, devido a essa cadeia, que não deve se alimentar como existem as espécies que destroem uns aos outros, mas precisamos construir uma cadeia de amor. É normal que nesse processo erremos, tropecemos, percamos a nossa paciência, cometamos falhas, mas dia após dia, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos superando os nossos próprios erros. Aí hoje perdoamos o nosso amigo, o nosso irmão. Para que ficar sem falar para sempre com aquele que nos ofendeu ou com aquele com que nós ofendemos? É tão gostoso desenvolver esse amor. O coronavírus é mais um exercício coletivo que todos nós temos para superar. E precisamos entender que só apenas juntos não esperaremos mais um Salvador. Jesus Cristo não vai voltar para a Terra para nos buscar e nos salvar, porque Ele já está na Terra, trabalhando e espera que todos nós
Sejamos os braços que aram esse solo. Jesus espera de nós que usemos as nossas falas não mais para espalhar a desolação, o medo, o desespero. Será que não basta você ligar a televisão, escolher o momento, mas a todo instante as chuvas de terrorismos mentais para dizer que isso está ruim, está um caos? Todos já sabemos disso. Está na hora e o Espiritismo nos convida a sermos muitas vezes a voz que destoa, a voz que diz: realmente estamos com um problema, somos uma fé raciocinada, precisamos compreender e entender que é um vírus que pode ser mortal, mas precisamos saber que ele mata muito menos de outras doenças que nós não estávamos nem aí, porque eram doenças de pessoas que não nos atingiam, de pessoas simples, de pessoas pobres, de pessoas em situações de vulnerabilidade social. Quantos idosos morreram de outras doenças e nós jamais nos preocupamos com ele? Agradecemos a Deus a oportunidade no momento, lamentamos, sem sombra de dúvidas, uma série de mortes e nos sensibilizamos com a humanidade, todos nós nos sensibilizamos. O cientista, o espírita, ele não passa a ser insensível a essas dores. Os bons espíritos ensinam isso. Com certeza sentimos as dores, das dificuldades, desse abalo que todos estamos vivendo, que teve seu epicentro na China, até onde se sabe, mas sabemos que a maioria dos indivíduos que são acometidos pelo coronavírus, e não se sabe exatamente ainda os números precisamente, eles são assintomáticos. Assim como poucas pessoas, como a dengue, a maioria das pessoas que são acometidas por dengue, a maioria das pessoas que são acometidas por zika, né? A maioria das pessoas que são acometidas por outras doenças, né? Outras doenças virais e bacterianas, tuberculose, por exemplo, que entram em contato com esses micro-organismos, a maioria delas são assintomáticas. Existe um fator essencial que todos nesse momento racionalmente precisamos pensar: o nosso sistema de defesa do nosso corpo, que é um sistema de equilíbrio para manter a homeostase, o funcionamento dos nossos diferentes sistemas que nós temos. Ele trabalha o sistema imune com o sistema neurológico e endócrino numa rede chamada de rede neuropsicoendócrino-imunológica, nos defendendo e combatendo. Nosso corpo, ele é muito poderoso. Como é que nós convivemos com milhões de bactérias e elas não nos causam mal, ou só de vez em quando? E quais são os fatores que levam à perda da nossa homeostase corporal? Quais são os fatores que nos deixam mais suscetíveis ao desenvolvimento dessas doenças? Então, nesse momento que queremos nos proteger contra o coronavírus, existem armas poderosas que estão ao nosso alcance, além dos remédios, que é a arma do amor e do bem, a arma do pensar bem, a arma de nós nos unirmos para soltarmos palavras de esperança para o nosso próximo. É óbvio que essa pandemia vai passar. Nenhum momento, nenhuma pandemia exterminou a espécie humana. A tendência, e seríamos com certeza, se não soubéssemos a gravidade desse vírus, mas ele é grave com certeza, mas na China já controlou o processo. A China está com o fenômeno da coronavirose controlada. Iremos também controlar, tudo indica nesse sentido, e com certeza nós controlaremos. Os modelos matemáticos que foram desenvolvidos para mostrar neste momento que precisamos nos isolar um pouco para evitarmos o grande pico e a superlotação dos hospitais, ele nos mostra também que chega um momento que a tendência é parada, o que há poucas semanas, poucos meses, o mais rápido possível desejamos, mas se todos nós nos entendermos que o coronavírus vem convidar-nos a mostrar o quão bom é o convívio social. Neste momento estamos sentindo tanta falta daquela pessoa querida, daquele neto que os avós não podem ver, daqueles avós que os netos não podem ver, das mães que não podem encontrar seus filhos, aqueles colegas do yoga, da academia, aqueles colegas que íamos juntos para o teatro,
aqueles colegas que nos juntávamos para ir no cinema, sorrir, e que muitas vezes deixávamos isso tão esporadicamente, ou aquele que nós nos esquecemos, agora com a grande falta que estamos sentindo desse convívio social, através do estímulo do coronavírus, vamos ver, sem sombra de dúvida, quão bons são as relações humanas. Quão importante é nós sabermos nos relacionarmos uns com os outros. Se o coronavírus demorar 1 mês, 2 meses, ele vai demorar o tempo que nós precisarmos para aprendermos que nós somos seres gregários, dependentes uns dos outros, dependentes do amor um dos outros, que não nascemos para nos degladiarmos, para destruirmos uns aos outros, mas nascemos para nos unir, para aprender que o amor é a grande força que deve unir uns aos outros, conectarmos uns aos outros e não nos destruir nas nossas relações sociais. Então, assim, louvamos a Deus nesse momento, a presença do coronavírus, não porque ele é destrutivo, mas porque ele tem muito a nos ensinar. E quanto mais rápido nós aprendemos com ele, mais rápido será o fim dessa pandemia. Vamos todos nos unir, tem nos grupos do WhatsApp, para orar pelo nosso planeta. Vamos todos nos unir para vibrar o bem para aqueles que estão adoecidos, para que possam se recuperar o mais rápido possível. E quando o coronavírus passar, não nos esqueçamos, saiamos correndo céleres, buscando para visitar os idosos nos asilos, buscando nos unir para ajudar as crianças que estão com enfermidade nos hospitais, esperando uma visita, esperando um carinho, esperando um abraço. Nos unamos de uma vez por todas para combater as doenças negligenciadas, porque são milhões de pessoas nas últimas décadas que morreram por causa da tuberculose. São nossos irmãos. Até quando ficaremos esquecendo de tudo isso? Assim, com essa mensagem, com a presença de vocês aí, certo, agradecemos a presença dos ouvintes, dos que estão assistindo, e assim, estamos abertos aí para perguntas, esperamos, se Deus quiser, que o coronavírus sossegue um pouquinho para podermos nos unir novamente nessa casa maravilhosa, nos centros espíritas, nas reuniões coletivas, não para nos destruirmos, mas sim para nos unirmos cada vez mais e aproveitarmos esse amor e essa coisa tão gostosa que é o abraço e as relações humanas. Perguntas? Tem a Sandra Regina, ela perguntou: Otávio, o momento em que vivemos é a transição de planeta de expiação para a regeneração? Opa, boa pergunta. Os espíritos, obrigado, Sandra, pela participação e pela pergunta. Ficamos felizes. Pergunta maravilhosa. Com certeza. Agora, essa grande transição, como as mudanças dos fenômenos geológicos da Terra, por exemplo, não acontecem do dia para a noite. Não é depois do coronavírus, por exemplo, que... Eu sei que não é isso que a senhora perguntou, mas, por exemplo, não é depois do coronavírus, como não foi depois da gripe espanhola, que nós passaremos no planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Cada pessoa nesse planeta, por exemplo, tem pessoas que já estão vivendo a regeneração. Aqueles que estão trabalhando, solidários, se dedicando ao próximo, já estão vivendo no planeta de regeneração. Porque, como falou Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Então, tem pessoas do bem, quantos trabalhadores voluntários estão nesse momento ajudando, os médicos que estão arduamente, os profissionais da saúde trabalhando em prol do nosso próximo. Tantas pessoas que pensam e vibram no bem, que não guardam mágoas, que auto-perdoam. Então, faz parte do processo de transformação, faz como toda e qualquer crise que nos impulsiona ao desenvolvimento. Quando o planeta será um planeta de regeneração? Quando todos nós, assim como estamos fazendo com o coronavírus, de nos isolarmos momentaneamente, quando todos nós passarmos a pensar no bem, a perdoarmos uns aos outros e nos perdoarmos, nos autoconhecermos e fazermos o bem, e muito mais coisas maravilhosas que nos aguardam, de sensações agradabilíssimas, que é de trabalhar, desenvolvendo as nossas razões, buscando estudar, buscando nos esclarecer. Então o planeta se tornará, e é isso que se tornará, que seja, e oxalá chegue logo isso, só depende de nós.
Outra pergunta. Se os espíritos têm conhecimento de muitas coisas que ainda nos são desconhecidas, por que não nos indica a melhor maneira ou mais eficaz antídoto contra essa doença? Excelente. Boa pergunta. Veja, não precisa nem os espíritos falar. Por exemplo, vamos falar da causa do impacto, por exemplo, da epidemia. Quantas pandemias nós já tivemos? Por que não deixamos os nossos sistemas hospitalares bons o suficiente para poder lidarmos no mundo inteiro com essas pandemias? Por que não alocamos os nossos recursos para aquilo que deveríamos fazer para fazer uma sociedade melhor? Por que nós todos, com tantas coisas, tantos problemas que nós já tivemos no nosso planeta, por que nós nos dividimos em esquerda, direita, em cima e baixo, que seja? Por que nós nos dividimos nesse planeta? Por que não nos unimos todos em prol do bem coletivo? Se todos nós saíssemos, os mais de 200 milhões de brasileiros que existem, para dizer assim, nós somos brasileiros, não importa o partido político, se o presidente fui eu ou não que elegi, agora temos o presidente que temos e temos que nos unir para aquele que está no governo, não importa qual foi a sigla partidária que nós votamos. Então, os espíritos, para que os espíritos falar aquilo que está tão evidente, que a televisão já fala o tempo todo, são espíritos também que falam encarnados, né? Então, o tratamento, por exemplo, do coronavírus, por que não houve uma alocação de recursos para a ciência? Os cientistas, por exemplo, no nosso país, mitigando muitas vezes na última crise político-econômica que tivemos, e estamos tentando sair agora com o coronavírus, com os fenômenos, vamos ter mais uma queda. Por que não foi investido tanto em doenças? Existe um campo na cura das doenças virais, bacterianas, ou aquelas causadas por eumintos, protozoários, eumintos, por exemplo, velhos, que acometem uma série de crianças que ficam desnutridas e morrem anualmente por causa dessas doenças causadas por esses vermes. Existe um campo da ciência chamado Drug Repurposing, que a gente chama reposicionamento de drogas, que foi o que foi feito agora. Já sabia da hidroxicloroquina, que eles viram os estudos, que acabou de sair na biblioteca internacional, aí, nos jornais todos sobre ciência, que era usada para malária e para essas outras doenças que eu citei, e que agora foi usada para o coronavírus. Por que nós não estudamos sistemicamente essas doenças e já não nos preparamos contra elas? Se assim fosse, os espíritos nos privaríamos do desenvolvimento daquilo que nos deu a capacidade de colonizar este planeta, que é a nossa razão. Cabe a nós não transferirmos para os espíritos as responsabilidades que são nossas. Por exemplo, quando virmos no centro espírita, não cabe ao passe a nossa melhor. O passe ajuda, o passe é um lenitivo. Assistir a palestra também, mas nos conscientizarmos, mas cabe que sejamos seres ativos, para que as doenças, quando elas chegarem, nós tenhamos, por exemplo, quando acabar o coronavírus, ao invés de ficar lá falando os governantes contra os cientistas, cientistas contra os governantes, precisamos todos nos unir para estudar sistematicamente as viroses e desenvolver medicamentos que possam ser usados a qualquer momento contra essas viroses. No caso da dengue, por exemplo, por que não tem ainda um medicamento contra a dengue? Qual foi o investimento? Precisa ter mais, nós temos no Brasil alguns estados que investem mais, o governo de São Paulo tem investido muito, nós precisamos fortalecer o nosso país inteiro para trabalharmos contra endemias, doenças endêmicas. Tem umas doenças, por exemplo, que nós chamamos paracoccidioidomicose, uma micose que é endêmica, a maior micose, doença causada por fungos da nossa região, da América Latina, e até hoje tem pouquíssimos pesquisadores por falta de estímulo no país inteiro. Precisamos nos mobilizar e os espíritos, sem sombra de dúvidas, estão tentando trabalhar, mas precisamos ser instrumentos sólidos, porque um violinista, por melhor que ele seja, se o violão estiver quebrado, ele não vai conseguir fazer nada. Então nós que somos instrumentos dos espíritos, e que somos espíritos agora encarnados, e depois, quando falecermos, cada um à sua hora, nós que estivermos do lado de lá e continuarmos o nosso processo evolutivo, precisamos todos nos unir para trabalhar, espíritos encarnados e encarnados em prol desse planeta. Mais alguma pergunta? Nós tivemos vários agradecimentos
E também um comentário do Carlos Eduardo Dias, falando que o celular está sendo um grande vírus que não estamos percebendo. Exatamente. Está espalhando o desespero, o medo, que enfraquece o sistema imune. Se todos soubéssemos o poder que tem o celular, e já sabemos agora que usamos para as fake news, usemos o celular quando saímos dessa palestra para espalhar as boas energias. O contrário do medo, que é o enfrentamento dos problemas, com fé e confiança em Deus, nos entregando ao Pai a todas as situações, né? Sem sombra de dúvida, mostrando que precisamos saber que, acima de tudo, temos o nosso Deus poderosíssimo, não importa a religião que tenhamos, nós vamos sair com dessa. Quanto mais mensagens de esperança, quanto mais mensagens de amor, de carinho, de solidariedade, digam para os seus parentes que estão com saudade, os seus amigos. Vamos aproveitar ao invés de ficar aterrorizando os outros. Que saudade de te dar um abraço. Que saudade de te dizer eu te amo, eu gosto muito de você. Vamos fazer isso e aproveitar agora o distanciamento também para ter mais autoconhecimento, para refletir mais, para pensarmos mais sobre o nosso eu. Afinal, já diziam os filósofos antigos, né, desde antes de Sócrates, Sócrates vulgarizou a ideia do autoconhecimento como instrumento de desenvolvimento espiritual, como fala na questão 919 do Livro dos Espíritos, que mostra que é o meio mais prático e eficaz de nos livrarmos dos males da terra. Aproveitemos então esses dias em casa para convivermos com nossos filhos também, convivermos com nossos parentes, com os nossos amigos, aqueles que já não dá, mas com a nossa esposa, quem não tiver filho, ou quem estiver sozinho, para poder se autoconhecer, refletir, ler bons livros, escrever aquele livro que nunca se escreveu, aquelas mensagens que nunca deixamos, colocar em dia as nossas cartas, mandarem as nossas mensagens agora aos nossos e-mails, mas que seja com conteúdo de esperança, amor, e chega de tanta assustar as pessoas. Sabemos que com certeza temos que tomar cuidado, mas precisamos ser pilotos seguros. Não é hora de assustar mais ninguém. Precisamos espalhar o amor e a esperança, que em breve estaremos todos. O governo está se mobilizando, as pessoas estão se unindo, as pessoas estão se conscientizando. E o que precisamos é força e apoio para nos mobilizarmos, para nos tornarmos uma sociedade unida e fraternal. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Agradecemos ao Otávio pelos esclarecimentos, essas ótimas reflexões e, como sempre, vamos então encerrando a nossa palestra, lembrando, gente, que para a espiritualidade não existe nem tempo, nem espaço, nem lugar. Então, as pessoas que estiverem nos assistindo agora, que se concentrarem, que colocarem o seu coração nessa prece final, certamente estarão recebendo o passe, o auxílio do plano espiritual. Então vamos todos juntos nesse momento unir as nossas forças, unir a nossa fé e unir o nosso coração. E vamos assim, pensando de novo naquela cena em que o mar estava turbulento, em que os apóstolos, os discípulos de Jesus assustados, o barco ia e vinha naquelas ondas. E se lembram que Jesus estava dormindo. E do barco rodam e imploram a presença do Mestre. E Jesus se deslocando sobre as ondas do mar, chega até o barco, indaga da fé dos seus discípulos e com uma única palavra acalma a tempestade, conduz o barco ao porto. É nos momentos de turbulência que temos que buscar a Ti, ó Mestre amado, que temos que recorrer à nossa fé para que a esperança jamais se apague do nosso coração. É a Ti, ó Mestre amado, que pedimos em nossas orações por toda esta humanidade, por todos aqueles, Senhor, que sofrem, para os que sofrem sim, por essa tragédia que se abate neste momento sobre a humanidade.
mas rogamos, Senhor, pelas vítimas de tantas outras tragédias, principalmente pelas vítimas da tragédia do ódio, do desamor, da violência, da indiferença. Se te rogamos, Senhor, pelos doentes, te rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que trabalham nos laboratórios, nas ruas, nos hospitais e nas casas, pela saúde do próximo, esquecidos da sua própria. Se te rogamos, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos lares e pelos nossos familiares, te rogamos, Senhor, por aqueles que se encontram sós, abandonados e desesperados. Se te rogamos, Senhor, pela paz e pela harmonia no nosso planeta, te rogamos, Senhor, também por aqueles que são instrumentos da guerra, da violência e da dor. E te rogamos, Senhor, acima de tudo, por nós mesmos, pequeninos, inseguros, medrosos, lembrando, Senhor, da tua coragem diante daqueles que te acusaram, lembrando, Senhor, da tua capacidade infinita de perdão. Te rogamos, Senhor, que nesses momentos difíceis, cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que em ti acreditamos, possamos, Senhor, ser instrumentos da divulgação da paz, da harmonia, da alegria, da confiança, da coragem, da certeza absoluta que no barco da nossa vida, o capitão não somos nós. Que nas nossas existências passadas, futuras e presente, estamos sob os teus cuidados e queremos, Senhor, nos colocar à tua disposição e à disposição dos amigos espirituais para, como diz Francisco de Assis, Senhor, sejamos instrumentos do teu amor, da tua paz, da tua fraternidade, da união. Sejamos, Senhor, a luz, a brilhar, refletindo a luz maior do teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim nos despedimos dos amigos, convidando a todos para a nossa próxima palestra, live, que será na próxima quarta-feira, às 20 horas, ok? Esperamos todos vocês, muito boa tarde, muito obrigada pela companhia.